Gente, boa noite. É muito longa a nossa história de vida, então vou me concentrar rapidinho no poder que um terço pode ter. Em 2021, a minha esposa, antes do início da Quaresma de São Miguel, que é feito de madrugada, algumas pessoas fizeram, né? Que era com o Frei Gilson, ela começou a acordar sozinha. 3 da manhã, 2h30 da manhã. E ela falou, vou fazer, eu acho que eu vou rezar isso aí. E eu falava assim, isso é fanatismo. Você é doida, 4 da manhã, o que é isso? E aí, por livre e espontânea pressão, eu fiz também. E já no primeiro dia eu me apaixonei, eu nunca tinha rezado um rosário inteiro. Ali pelo 17º dia, eu peguei uma carona com um motorista de uma empresa da nossa família, que ele tinha perdido o sogro, e começamos a conversar, eu vi que ele estava bem desorientado, eu falei, Wellison, eu estou fazendo, está me fazendo tão bem, faz também. E ele começou a fazer. Eu ligava para ele às 3h50 da manhã, ele mandava foto que está na frente da TV. O fato da gente ser patrão também ajudou um pouco. E teve um dia, 6º ou 7º dia que ele estava rezando, e um gato subiu na lixeira dele e começou a derrubar bastante coisa. E ele começou a ficar muito inquieto e nervoso. Ele tinha uma união que não era um matrimônio na igreja, com 3 filhos, e ele começou a ficar muito incomodado e nervoso dentro de casa, e xingar e bater, e ele não sabia entender o motivo, a esposa dele contou depois, e ele teve um encontro com o Espírito Santo e apagou. Quando ele acordou, ele falou o nome de uma comadre dele. Essa comadre já tinha tido 6 abortos involuntários. E ele escutou a voz falando o nome dela, e ele ligou para ela durante o rosário, que ela também estava rezando, e falou, Deus falou teu nome para mim. E depois eu vou passar para a Cláudia a foto, para disponibilizar aí para o pessoal do setor família. A vela que essa comadre dele estava rezando, virou um manto de Nossa Senhora, nesse momento. E todos os médicos tinham orientado ela a nunca mais tentar engravidar, começar a usar anticoncepcional. E quando ele me contou essa história, até a Cláudia tem, nessa quaresma me deu uma vontade de começar a fazer tercinho para dar para as pessoas. Então eu aprendi a fazer o Nó de São Francisco e comecei a dar terço para as pessoas. Dei um para a Cláudia e saí dando. E dei um para ela, um para o marido dela, e dei um de 2 corzinhas de criança que podia ser de uma criança. E agora, no dia 5, nasceu Elis Maria, filha dela. Dia 5 agora, 2 anos depois. Boa noite. Tudo começou em 2008, quando eu conheci o José Antônio, e no namoro, no discernimento daquele namoro, a gente já falava do casamento, né? E já queria ter filhos, né? E sempre falávamos, não, vamos ter 3 filhos biológicos e 2 adotados. Então, há muito tempo atrás, a gente já tinha no nosso coração esse desejo. Porém, casamos em 2010, 2013 tivemos a Maria Eduarda, que foi a nossa bênção, a nossa primeira bênção, né, filha? Em 2015, eu tive embolia pulmonar grave e entrei numa UTI com um percentual de vida de 20% de sobreviver naquela noite. E, por um milagre do Senhor, porque Ele achava que eu ainda tinha uma missão aqui a cumprir, Ele me deixou aqui. Porém, a primeira fala do doutor foi, você tem filho? Porque você não vai poder ter mais. Aquilo foi uma facada no nosso coração, no meu coração. Mas fomos ali. Eu falei, não, vai dar certo, sim, vamos ter sim. E fomos atrás, e realmente, de fato, por conta da minha saúde, não podia. Maria Eduarda, com 2 anos, já começou a pedir irmãozinho. Com 3 anos, com 4 anos. Quando deu 4 anos e meio, quase 5, ela falou assim, eu expliquei para ela o porquê não podíamos ter mais irmãos e tudo mais. E tinha ficado a questão da adoção lá atrás, não tinha suscitado o nosso coração. E um dia estávamos saindo para ir para a missa, a Maria Eduarda atrás falou assim, nós vamos adotar um bebê, com 5 anos. Eu olhei para trás e falei, adotar um bebê?
Ela falou, no episódio Doutora Brinquedos, ela adota um bebê, ela tem um irmãozinho dela e chega mais um. É a chegada de um bebê. E aí ela foi contando para a gente aquele momento, o José Antônio ficou meio, será que nós vamos fazer por essa motivação que o doutor falou? E lá só porque ela quer um irmãozinho? Então, a gente passou por esse momento de oração, discernimento, dizer, Senhor, o que o Senhor quer da nossa vida? O que nós precisamos fazer? Um belo dia, falei, agora que você saiu do berço, então a gente já pode doar esse berço. Ela falou, não. Vai ser para o meu irmão ou para a minha irmã. Para a Ana Júlia ou para o Eduardo, que vai chegar, que o Senhor vai mandar. Então, José Antônio, corremos para fazer a nossa documentação. Estava corridinho, foi em 2017. Chegamos lá, entregamos a documentação e achamos que no outro dia a gente já pegava a criança. Aí o doutor Robespierre estava lá, deu todo o encontro para nós, falou tudo, discerniu muita coisa. E aí passamos por um longo período de espera, mas uma espera doce, que nos fez vivenciar cada momento por tudo aquilo, entender o porquê, mudamos o nosso conceito para falar para as pessoas também sobre adoção. E estávamos no aguardo, esperando a nossa sobrinha que estava para chegar. De repente, recebemos uma ligação esse ano, dizendo que o nosso presente estava pronto, que tinha acabado de chegar. E aí nós recebemos a Ana Júlia, que já chegou com um sorriso, com 28 dias, estava com um sorriso lindo, já abençoando e acalentando a nossa vida. E tínhamos um certo receio, por mais que a família toda sabia e acolhia, não tínhamos noção do tamanho desse amor. E quem tem um filho biológico vai conseguir falar com propriedade sobre um filho que foi pela adoção. É um filho biológico. É a mesma coisa. No dia que nós recebemos a notícia, então, sentimos no trabalho de parto. Então, ali a gente realmente vive esse momento até hoje com muita alegria. Fomos acolhidos por toda a nossa família, por nossos amigos, pela nossa comunidade paroquial lá da Santo Antônio, na qual todo mundo olha para a Ana Júlia e vê o amor de Deus acontecer. Porque o amor de Deus é vida em abundância. Então, nós estamos aqui para testemunhar que a nossa família está aqui, E a Ana Júlia já servindo ao Senhor, Desde o passeio ciclista já está servindo, Ana Júlia? Obrigada. Boa noite a todos. Fui pega de surpresa, mas eu quero apresentar a nossa família. Prometi para o Dom Severino e para o Padre Salvador que eu apresentaria, então hoje é a oportunidade. Vou deixar eles falarem o nome deles. Cecília. Helena. Rafael. José Eduardo. E eu me chamo Tiago. Somos meio fora da curva, Como vocês podem ver, mas foi um chamado de Deus mesmo para a nossa vida. Vou contar brevemente a nossa história, então. Nós casamos em 2012, 1/12 de 2012. Somos de Dr. Camargo, o Padre Altair nos casou. E lembro naquela ocasião que ele brincou, Ele perguntou assim, aceita todos os filhos que Deus vos enviar? E a gente disse sim. Ele falou, eu ouvi 6. Então, assim, 4 já foi, faltam 2, E aí, começamos nossa vida, o Tiago era coordenador de grupo de oração. Só que em 2015 nós fomos assaltados lá, roubaram nossa casa. A gente falou, vamos para Maringá, porque nossa vida já é lá. Viemos para cá, começamos a faculdade, e os filhos não vinham, pela via biológica. E a gente fazendo faculdade, tentei uma indução de ovulação em 2016, e não deu certo. O médico disse, olha, vocês vão precisar fazer inseminação. Eu disse, não, inseminação a gente não quer. Se for para inseminar, então a gente prefere adotar. E foi aí que, daí, no ano de 2017, a gente fez nossa consagração à Nossa Senhora, e depois disso veio uma iluminação mesmo, e resolvemos entrar na fila de adoção. E, assim, o que a gente conversava? Vamos adotar enquanto a gente é novo?
porque depois vai ser difícil. E a gente sempre quis família grande, né? Então, por que a gente vai esperar fazer 40 anos ou mais para decidir entrar na fila depois que os filhos biológicos não vieram? Então, a gente queria que os filhos que viessem pela adoção sentissem que eles foram amados e desejados tanto quanto o biológico, né? E aí entramos na fila, ficamos mais ou menos 1 ano e meio, não escolhemos cor, sexo, idade, colocamos de 0 a 7 anos. E aí, nesse processo, né, doutora, a gente entra em aplicativos, tem aplicativos oficiais de adoção. E, assim, a gente viu crianças, tem bastante criança mesmo com problemas, né, deficiências. Só que, quando, um certo dia, mandaram para nós que havia um grupo de crianças de São José dos Pinhais. O Rafael era o que se encaixava no nosso perfil, de 0 a 7 anos. Só que o Rafael tinha irmãos. E quando a gente viu a foto deles bem abraçadinhos, assim, bem juntinhos, aí o nosso coração assim foi arrebatado, né? Eles estavam bem juntinhos, de pijaminha, chuquinha no cabelo, janelinha, e assim conquistou nosso coração. Só que assim, ele era só um bombeiro militar, um soldado ainda, né? E a nossa preocupação com o financeiro, como que a gente vai sustentar uma família de 6 pessoas. E aí entramos num processo de oração. Ficamos 1 semana rezando, pedindo para Deus se era da vontade dele, e no final dessa semana o Tiago falou: Jéssica, a conta não fecha. Eles vão ter o que comer, vão ter o que vestir, mas vai ser muito apertado. E aí a gente assistiu um testemunho de um casal de Umuarama, católico também, que adotaram 5 crianças. E naquele vídeo ele dizia assim, que Deus nunca tinha deixado faltar nada para eles. E aquilo me tocou muito. Só que ainda não tinha tocado nele, porque o homem é razão, né? E a mulher é emoção. Mas, na segunda-feira, ele disse: Jéssica, vamos conhecê-los lá em Curitiba, né, São José dos Pinhais, vamos para lá. Mas, depois de muito tempo, que ele foi me contar, porque o homem não fica contando muitas coisas assim, que teve experiências espirituais, tudo mais. Ele disse: Jéssica, naquela ocasião, eu escutei Deus falando muito forte no meu coração: se preocupa com a alma, que o resto eu vou prover. E, realmente, assim, nunca faltou nada na nossa casa, nunca. O começo foi muito apertado, vazou a notícia que a gente ia adotar, nem poderia ter acontecido isso, mas foi a forma que Deus achou para provar. A igreja toda se mobilizou. Eu lembro, na época, os grupos de oração, os pastorais, todo mundo queria ajudar. Então, assim, a gente tropeçava em doação dentro de casa. A gente não conseguia andar, era roupa, era alimento. Não sei se todos se lembram na época. Mas, assim, foi muita graça, sabe, de acabar a caixa de leite num dia, e no outro dia aparecer várias caixas de leite. Então, assim, diz que Deus envia o filho com o pão debaixo do braço, né? Para nós, ele enviou com a padaria inteira. Então, assim, foram muitas bênçãos que a gente recebeu, e o momento em que a gente conheceu eles foi muito especial. Eles também quiseram deixar até o primeiro nome. Eles trocaram o primeiro nome, escolheram, foi uma decisão deles. Dei as opções para eles quiseram o nome de santo. O Rafael é uma exceção. Primeira vez que a gente se viu, ele disse assim: mãe, meu nome pode ser Rafael? Eu falei: muito bom, gostei desse nome. Então, foi tudo muito especial, assim, esse processo, né? O primeiro encontro, quando o Rafael sentou no colo do Tiago, ele disse assim: pai, eu estou com uma vontade de chorar. Aí o Tiago falou: então chora, né? Então, aquela coisa que toca o coração deles, né? Eles estão ali sedentos, então, muitas vezes, a gente tem que jogar fora todos os preconceitos a respeito de adoção, né? Que a criança... Porque todos nós, em algum momento da vida, tivemos a oportunidade de nos converter. Por que aquela criança ela não vai se adaptar àquela família? Ela vai. Então, assim, hoje eles foram batizados, já fizeram primeira comunhão, rezam o rosário todos os dias. E acho que é isso, né, Tiago? Resumindo brevemente a nossa história.
Há quanto tempo eles estão com vocês, juntos, formando uma família? Há 4 anos. Já fazem 4 anos que eles chegaram.